Canal aberto aqui no Canal 24 Horas, trazendo a simpática, né? O profissional, meu amigo, meu irmão, cara fantástico, que a gente aprende a gostar das pessoas com o tempo, com convivência, né? E quando vê seriedade no trabalho, amor, dedicação, respeito, a gente cada vez mais abraça mais, né? E esse carinho eu estou externando aqui ao meu querido amigo, Dr. Humberto Martins Fornari, meu abraço, sempre meu carinho, muito obrigado pela presença aqui em nosso espaço, canal aberto do Canal 24 Horas, levando informação reta, direta, verdade, né? De como está a nossa saúde. Preocupante, sim, porque eu estou vendo a UTI aí, eu estou vendo uma enfermaria lotada, doutor. O que está acontecendo, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Banana. Sempre um prazer imenso estar aqui ao teu lado, ouvindo essas palavras aí de carinho, de fé, de esperança. E dizer que realmente a nossa cidade tomou, né, um vulto da doença bastante grande. Era esperado, né, já era esperado, porque a gente estava sentindo dentro do nosso centro de triagem, dentro dos centros de triagem que já haviam sido fechados, por exemplo, Blumenau, Indaial, Timbó, uma série de situações que já estavam sendo amenizadas. A partir de outubro a coisa começou num crescente exponencial bastante importante. Sabíamos que estaríamos colhendo essa nova safra da maneira como está acontecendo, mas é como eu digo para todo mundo, né, Banana, nós estamos seguindo os padrões de classificação da Secretaria do Estado da Saúde, né, da SES, do Governo do Estado. Tivemos por alguns momentos posicionamentos diferentes do Governo do Estado, fomos reprimidos em função disso, e então a partir de dois momentos que fomos reprimidos, a gente resolveu, não, vamos seguir aquilo que o Governo do Estado está nos indicando. E assim a gente o fez. Por exemplo, outubro, quando era para não abrir absolutamente nada, o Governo do Estado, através da classificação de risco potencial alto, né? Saímos do grave naquele momento, entramos no alto, foi liberado as casas noturnas, as casas de show e assim por diante, né? Imediatamente, na nossa reunião, eu discuti exatamente essa situação e disse, prefeito, né, procurador, vamos ficar mais restritivos. Não, nós não podemos ficar restritivos porque o governo do Estado está nos liberando. Eu assim entendi, porque a nossa política assumida até então sempre foi essa, mas já sabendo que nós iríamos colher essa safra de maior avultamento de pacientes Covid-19. Realmente estamos passando por essa nova fase, Banana, telespectadores, mas se vocês notarem, nós subimos rapidamente de 50 casos, hoje estamos com praticamente 700 casos, né, ativos, mas nem por isso o nosso número de pacientes internados e o nosso número de óbitos tem se mostrado parecido com aquilo que aconteceu em julho e agosto. Graças a Deus, eu sempre digo, graças a Deus, nós estamos melhor do ponto de vista de manejo da doença, né? Haja vista, nós tivemos duas perdas, né, infelizmente, e transmito aqui nossos sentimentos às famílias últimas, né? Mas foram pessoas altamente de risco, acima de uma de 90 anos, outra de 82 anos de idade, mas acamada, com Alzheimer e assim por diante, uma pessoa com muitas comorbidades. Hoje, né, nós estamos aí com 14 pacientes, 14 pacientes na UTI, temos 20 pacientes nas enfermarias, estamos com praticamente 700 pessoas ativas, todas monitoradas, Banana, assim via telefone, via visita domiciliar, através das nossas agentes comunitárias da saúde, ou por vídeo, né, videoconferência, aqueles que têm condições e potencial de fazer uma videoconferência. Estamos em associação com a Unifeb, são 120 alunos que estão nos ajudando nessa busca ativa dos
das pessoas contaminadas. A gente está dando prioridade para aquelas pessoas que são do grupo de risco, né, Banana? Mas são 700 pessoas que estão sendo monitoradas semanalmente, estão sendo medicadas. A semana passada, para teres uma ideia do volume de trabalho, nós atendemos praticamente 2.000 pessoas na semana passada que passaram pelo nosso centro de triagem. Então, esse número é um número que me traz, de certa forma, angústia, porque a gente tem que estar preparado do ponto de vista médico e de enfermagem para dar vazão a essa quantidade de pacientes, mas por outro também está me trazendo um certo espírito de esperança muito positivo, porque esses pacientes todos, né, não estão precisando, o seu total, de internação hospitalar. O que nos faz crer que as pessoas que estão pegando o vírus estão mais preparadas, né? Psicologicamente, fisicamente, em termos de resistência imunológica, e os nossos protocolos medicamentosos também estão surtindo efeito. É o que me faz crer que a evolução dessa doença não está tão agressiva como da primeira vez, exatamente por causa disso. Doutor Humberto, meu querido amigo, eu até vendo e alguns comentários na rede social, vi recentemente um comentário muito forte, né? Eu sou obrigado a tocar nesse assunto com o nosso amigo, com relação à triagem realizada ali na FENARRECO, né? Justamente na parte da avaliação, né? No exame, né? Tal, e o acúmulo de pessoas, né? Então me parece assim, que por mais que o meu querido amigo, meu querido irmão, ele claro, a gente tem que lidar com pessoas. Nós precisamos das pessoas ao nosso lado, entendendo e tal. E às vezes a crítica vem ao secretário ou a um poder, né, da direção que organiza tudo isso, né, de uma forma às vezes muito dura, porque as pessoas estão lá na frente, muitas vezes o secretário não pode estar em todos os lugares. Não estou aqui defendendo o secretário, mas defendendo uma ação, porque eu o conheço, né, e sei da direção, do respeito a todas as pessoas, e a preocupação que ele tem de realmente emanar isso a todos que fazem parte de um colegiado da saúde. E muitas vezes aquele atendimento lá que foge do controle, muitas vezes, né, são pessoas, então às vezes fala assim, parece até que aquela pessoa está selecionando, você vai, você não vai, você vai, né? E as pessoas estão sentindo essa dificuldade, às vezes por um problema, às vezes não, por um problema alheio à sua vontade, da direção, daqueles que estão aí cuidando da nossa saúde, porque essas pessoas, às vezes, elas cometem erros primários e passam para essas pessoas interpretações errôneas, né? E fazem com que isso emane alguns comentários, eu não vou dizer infelizes, mas porque a pessoa não entendeu que tem que falar com o secretário, tem que realmente procurar tirar suas dúvidas, porque isso é uma questão para todos, a preocupação da saúde é para toda a cidade, né? Estou tocando nesse assunto, secretário, porque recentemente a pessoa falou, poxa, eu estava com Covid, queria fazer, e estava ali no meio da multidão, eu queria fazer o teste, e tem muita gente com a Covid, né, que quer fazer o exame, não tem dinheiro para pagar particular, e muitas vezes está lá numa fila e daqui a pouco ela está emanando contágio para outras pessoas. Então eu queria que o senhor discorresse sobre esse assunto, porque foi muito forte essa semana passada um comentário peculiar a isso. A pessoa ficando na fila, já com uma idade, né, própria para se preocupar, como o senhor falou, vamos dar preferência aos mais vividos, né? Uhum. O garoto aqui, né, por exemplo, e justamente para evitar esses contratempos, porque o ser humano que está ali fazendo uma triagem, muitas vezes, de repente, até por um despreparo, até pode ser, ou um momento infeliz dessa pessoa, né, passou uma informação errada, houve uma condição errada, né, e isso repercute num todo. Isso também é uma preocupação que o senhor tem, né? Com certeza, Banana. Eu volto a dizer, toda crítica positiva ela é importantíssima para nós. E crítica positiva não quer dizer que tu tenha que falar bem do secretário ou da secretaria, quer dizer que você tem que vir com uma proposta, uma proposição, apontar os erros e até, se puder, colocar e emanar uma sugestão, a gente está sempre aberto a tudo, né? O que tem acontecido por conta exatamente do crescente número de pacientes que vêm procurar pelo centro de triagem
Realmente foi, principalmente essa semana que passou, né? Nós vínhamos 800 pacientes por semana, 1.000 pacientes por semana, 1.500 pacientes por semana, e essa semana, como eu falei, né, Banana, foram 1.900, quase 2.000 pacientes atendidos, o que gerou um estresse maior, gerou fila, acabou gerando pacientes tendo que ser transferidos para o dia subsequente para serem melhor atendidos. Nós automaticamente chamamos os nossos médicos que estavam terminando o processo seletivo, né? Então são mais 12 médicos que estão chegando para nos auxiliar nesse momento, mas como eu sempre digo, tem momentos que esse processo seletivo ele é moroso, ele deveria ser mais rápido, deveria ser do dia para a noite, e ele não acontece do dia para a noite. Normalmente o processo seletivo ele leva aí 15 dias para que a pessoa venha realmente, efetivamente trabalhar conosco à disposição da Secretaria da Saúde. Mas a gente trabalhou, então, intensivamente semana passada, chamamos esses 12 colegas médicos, estamos chamando mais pessoal de enfermagem, e a partir dessa semana, Banana, até por conta disso, nós estamos dividindo grupos de pacientes a serem atendidos por hora. Né? Então, vão ser distribuídos para a primeira hora, para a segunda hora, para a terceira hora, até a 10ª hora de atendimento médico de enfermagem lá dentro do nosso centro de triagem. Por que isso? Porque realmente, da primeira ficha até a 100ª ficha, nós conseguimos distribuir isso em 15 minutos. Quando tu está ali abrindo o centro de triagem às 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas, tu já tem 100 pacientes que você distribui fichas. E é óbvio que essas 100 pessoas não vão ser atendidas todos na primeira hora. Né? Nós temos uma capacidade hoje instalada de atender 25 pacientes por hora. Né? São 8 médicos, 6 na parte da manhã e 6 na parte da tarde, o que nos dá aí 25 pacientes por hora para atendimento nas 10 horas que está instalada o centro de triagem. É claro que chegando essa massa maior de médicos, a gente vai ampliar, inclusive, a disponibilidade do centro, né, para até as 10 horas da noite. Mas ainda é um projeto. O que efetivamente estamos fazendo, primeiro, então, é dividindo por horas o número de distribuição de fichas. Segundo, nós entramos num processo de licitação para no início da pandemia, nós tínhamos 2 tipos de exames, o cotonete para PCR e o teste rápido para diagnóstico de IgG e IgM. E hoje, Banana, nós já temos um terceiro passo, que é a pesquisa do antígeno, que esse é um exame que sai entre 4 e 6 horas, tu já tem o diagnóstico. Então, esse é um teste novo que nós entramos num processo de licitação para que o Brusque consiga trazer à nossa população também esse teste. Vai mudar alguma coisa do ponto de vista estratégico de tratamento? Vai mudar principalmente porque o que a gente tem notado na nossa população é que, enquanto o teste não está na mão dele, né, ele resiste a ficar no isolamento. E isso é muito ruim, porque o rompimento do isolamento daqueles casos suspeitos é o que está fazendo a gente colher esse montante volumoso de pacientes Covid-19. Eu vou te citar um exemplo, por exemplo, de um amigo, né, amigo nosso, de convívio pessoal, que foi numa festa de primeira comunhão. Ele estava gripado. Quer dizer, hoje, nesse ano de 2020, qualquer pessoa com sintomas de gripe, ela tem que automaticamente, se ela for consciente, ela tem que automaticamente se isolar. Ela não pode sair nem para ir ao supermercado. Ela estaria cometendo uma infração, no mínimo do ponto de vista de responsabilidade, né, em termos de convívio social. E as pessoas estão indo nos casamentos, estão indo nos encontros, estão indo nos bares, na comunhão, eles estão indo, né?
Eu recebo várias mensagens, Banana, tu não sabe o quanto que o meu celular funciona durante o dia, porque assim, doutor, eu estou com tosse e a garganta arranhada, o que o senhor acha? Eu não acho, eu tenho certeza, você está com Covid. Vá para o centro de triagem, vai fazer o exame e se isole. Esses que eu consigo fazer a orientação, está tudo certo. O problema são aquelas outras pessoas que não o fazem. Então, esse exame, Banana, como ele é de uma rapidez menos de 24 horas, ele vai ser de grande importância, porque nós realmente vamos considerá-lo como paciente Covid e nós vamos cobrar dele, através do nosso centro de fiscalização, que ele realmente não saia de dentro de casa, que os seus comparsas, que os seus convívios fiquem isolados também, porque não é só ele que daí vai ter que ficar isolado, é ele e toda a família, né? Seja pai, seja mãe, seja esposa, seja esposo, filhos e assim por diante. Então, todos que têm uma pessoa contaminada naqueles 10 dias, vai ter que realmente ficar isolado. Para finalizar esse exemplo que eu te dei, nós tivemos nessa comunhão, saiu dessa comunhão 22 casos positivos na sequência dos 15 dias que se passaram depois desse evento. Então, é importante mostrar esses exemplos e mostrar que realmente está acontecendo, porque às vezes a gente fala aqui e o pessoal que está nos assistindo diz, não, mas isso é bobagem. Não é bobagem, gente. Se você está com sintomas de gripe, hoje você é considerado Covid. Não é considerado gripe sazonal, não é considerado gripe do H1N1. Hoje a gente considera todo paciente com dor de cabeça, febre, dor de cabeça, tosse, febre, diarreia, a gente está considerando como Covid. Doutor Humberto, eu tenho percebido, né, até porque eu adoro ir no mercado, né? Para mim é uma terapia, né? Tem gente que detesta ir no mercado, eu adoro. É, né? bom, né? É bom, sai um pouco da rotina, né? Adoro. Realmente faço esse depoimento aqui, pessoal, né? E tenho notado, não é afrouxamento, né? Mas aquela coisa da necessidade, entrar aqui tem que colocar gel, né? O senhor tinha me falado já sobre esse negócio de temperatura, né? Foi tirado. Mas o álcool gel na entrada, né? E notar se a pessoa está com máscara ou não, eu tenho percebido, veja bem, não é afrouxamento que eu estou falando. Eu estou falando que alguns supermercados que a gente vai, né? Uma saudação a todos que prestam um serviço maravilhoso para a nossa cidade, tipo assim, a pessoa está entrando, está lá o álcool gel, não tem mais alguém lá da empresa que não está colocando, sabe? Estão limpando mais ou menos assim, não assim, os carrinhos, né? Eu estou percebendo afrouxamento, sim, dessas pessoas que estão do outro lado, que deveriam estar fazendo a sua parte, né? Eu estou notando isso, né? Com todo respeito a todos, né? Supermercados da nossa cidade e região. Mas falando especificamente de Brusque, então, esse, de certa forma, afrouxamento não é da secretaria, mas desses estabelecimentos comerciais também, e a distanciamento, gente. Ontem, na verdade, eu quase tive uma atitude, até um funcionário de uma grande empresa aqui da cidade, eu vinha para frente, obedecendo a distância, né? E o rapaz vinha do lado aqui, encostando em mim aqui, né? Não encostando, mas próximo de mim. Eu falei, poxa, eu estou com quase 63 anos, a gente tem que se cuidar, que tem gente morrendo com 30, né? Tem que se cuidar, todos nós temos que se cuidar. Mas eu notava assim uma certa impaciência dele, querendo pegar o pão e ir embora, resolver a vida dele. Mas o problema é o seguinte, tem que obedecer o distanciamento. Então, por que eu estou transcorrendo sobre esse assunto? A gente está percebendo que no mercado está tudo certo, as pessoas estão se encostando, né, tal, não tem mais aquele controle do acesso para ver se a pessoa tem o álcool gel na mão, né? Essa limpeza do carrinho, eu sei que todo mundo está fazendo direitinho, mas será que está mesmo executando de acordo e tal? Por que eu estou comentando isso? Porque muita gente fala realmente, né? Até na campanha política, teve comício, né? E a proximidade com pessoas, né? Mas o que acontece? As pessoas, será que não estão dando aquela importância tão necessário, tão fundamental de falar assim, olha, o negócio é bravo, o negócio é forte, não podemos brincar com isso. Parece que as pessoas não estão entendendo que a pandemia, a Covid, mata, doutor. É muito importante essa tua chamada e eu quero fazer
um apelo de que realmente esse afrouxamento, essa despreocupação que a população está tendo para com o Covid, ela é grave, né? Cada vez que eu vou para a internet falar sobre o Covid, isso e aquilo, muita gente me cobra, mas aquilo que tu acabaste de dizer, mas e os comícios, e as propagandas políticas? Gente, isso tudo foi uma necessidade. A propaganda política, o comiciamento, as passeatas, as carreatas foram necessárias para a divulgação democrática dos posicionamentos dos nossos candidatos. Então, não é por isso que nós, da Secretaria Municipal de Saúde, estamos afrouxando as regras e as grandes necessidades, que são exatamente isso que o Banana comentou, principalmente o distanciamento. Nós fomos até a juíza eleitoral, lá no início ali da campanha, Banana, pedir que ela não autorizasse esse tipo de evento, comícios, passeatas, carreatas. A resposta que nos veio foi uma resposta negativa. Olha, a gente só pode proibir se o Estado proibir ou se o federal proibir. A lei eleitoral, ela não parte do município, ela parte dos dois outros órgãos federativos, o federal e o estadual. Portanto, não existe nenhuma lei proibitiva eleitoral para com esses eventos e também não existia naquele momento nenhuma proibição a nível estadual. Nós ficamos de mãos atadas. O que nos sobrou naquele momento foi um fio de esperança de que a população não fosse comparecer a esses eventos, até porque a gente vive dizendo não aglomeração, respeito ao distanciamento interpessoal, uso de máscara, uso disso, todo aquele processo de etiqueta, né, respiratória, para com o Covid. Não fomos ouvidos e o desrespeito realmente aconteceu. Então, parece-me que esse mesmo comportamento diante desse processo de eleições se transferiu para o dia a dia, né, da população em geral. O que não pode realmente acontecer. A gente não pode se proteger em cima de um erro que aconteceu em termos de condução de responsabilidade social interpessoal. Não é porque algumas pessoas desrespeitaram ali, é que todo mundo tem que desrespeitar aqui, né? Eu digo sempre e falo para todo mundo, se alguém vier atrás de mim, ficar me cutucando, fungando na minha congota, como a gente diz, né? Eu pego e viro o meu carrinho para trás, ele vai ficar atrás do meu carrinho. Entende? Porque eu consigo respeitar o que está na minha frente. Se o cara que está atrás de mim não me respeita, eu boto o carrinho para trás. Entende? Porque assim, as pessoas têm que entender, têm que ter essa consciência. Eu falo que a gente tem poucos pacientes internados, e tem poucas mortes, com certeza, que bom para nós, né? Mas assim, a gente não sabe quantos ainda vão, né, sofrer com a doença e quantos ainda vão necessitar de leito de UTI, de leito de enfermaria hospitalar e assim por diante. E quantos vão sobreviver disso tudo, né? É muito, muito importante. Os índices continuam os mesmos, né? Dos 100%, 80% não precisa de internação, dos 20%, 15% dos 20% vão precisar de internação e desses 15%, 5% vai morrer. Só que tem um detalhe, Banana. Desses 5%, se tu tiver escalonado no grupo de risco, 50% deles morrem. Então, 50%, Banana, das pessoas que têm pressão alta, diabetes, obesidade e idade acima de 70 anos, morrem. É muita coisa. É muita coisa, é muita falta de responsabilidade. Volto no assunto supermercado. Não estou criticando nenhum supermercado, pelo amor de Deus. Não é essa a intenção. É o distanciamento, tem que se exigir o distanciamento das pessoas. E as pessoas têm que entender que isso mata, gente. Olha só, 50% das pessoas com morbidades vão morrer. A tendência é essa. É isso aí. A leitura é essa, né? Então as pessoas têm que ter juízo na cabeça, meu Deus do céu. A minha mulher é muito preocupada, a sua esposa, idem, as nossas mamães estão... Tem gente que não saiu de casa
Desde março está lá e está fazendo o papel dela, porque tem morbidade, tem problemas. Então, agora, será que a pessoa precisa sentir a água subir aqui no traseiro para chamar a atenção? Eu tenho um amigo nosso de Itajaí que falava, não, vó, hoje está lá, talvez tenha alta hoje em Itajaí, mas a água subiu e assustou. E ele falou para mim ontem à noite, realmente você falava para mim e o negócio é perigoso. É verdade, é perigoso. Em casa eu tenho a nossa querida Eloni, que nos auxilia nos serviços gerais. Ela disse, doutor, antes do senhor pegar, eu queria pegar rápido. Depois que viu que o senhor passou, eu não quero mais essa doença. Eu não quero mais essa doença, né? Deixa vir a vacina, quer dizer. Então, é bem como tu cita, né? Se a gente não tiver o cuidado com os nossos idosos, se a gente não tiver o cuidado com as pessoas que apresentam comorbidade, e aqui em Brusque, a comorbidade que mais leva os pacientes para a UTI, né, e que faz as pessoas morrerem é a obesidade, Banana, né? Então, é importante que todos saibam, né, e não é só a obesidade, aquela obesidade máxima, é o obeso, o sobrepeso que está aí andando, que está tudo certo, e que se pegar e tiver que, infelizmente, ir para a UTI e ir para o tubo, é capaz de não sair de lá. Então, é importante, né, eu sempre friso, como é que não se pega essa doença? Primeiro, é mantendo um distanciamento. Se você tiver num distanciamento adequado, você não vai pegar essa doença. Segundo, sempre lavar a mão com água e sabão. Você não vai estar transmitindo para ninguém, né? Se você pegou um objeto que você não sabe de onde veio, lava a sua mão com água e sabão, porque daqui a pouco você está coçando o olho. Então, pode levar para o olho, pode levar para o nariz, pode levar para a boca. Então, lave sempre a sua mão com água e sabão. Se você chegou em casa, tem um velhinho em casa, um avô, um pai mais idoso, né, tire essa roupa, né, tome um banho e vá fazer o teu convívio social familiar, né, protegido, porque depois que a pessoa querida pegou o vírus, não adianta você ficar com culpa, né? Não adianta você ficar preocupado, você tem que ficar preocupado antes e não depois. Então, são situações importantíssimas. A máscara, gente, o que tem de gente não usando mais a máscara chega a ser vergonhoso. A gente tem apresentado diariamente 100, 200, 150 pacientes por dia com o diagnóstico, Banana, e tu sai na rua e ninguém mais está usando máscara. A gente tem regras, e tem fiscalização, mas a gente, como tu falasse, a gente não é ele que é onipresente, né, que é onipotente, onividente. Nós somos seres humanos, a gente não pode estar em todos os locais ao mesmo tempo, o dia inteiro. Então, o nosso centro de fiscalização, ele vai ser ampliado novamente, mas assim, a responsabilidade de cada um de nós, ela tem que permanecer. E eu digo sempre, a gente é uma população ordeira, a gente é uma população trabalhadora, né, e responsável. Nós temos que ser responsáveis nesse momento. A grande palavra de ordem, né, que a gente precisa trazer para a nossa população é essa questão da responsabilidade. Nós temos que ter esse senso comum de que essa responsabilidade ela é social. Se eu não tiver responsabilidade para com o outro vai pegar a doença e daqui a pouco essa doença vai voltar para mim como se fosse um espelho. E eu posso ser o próximo a estar dentro de uma UTI, precisar de um respirador e acabar falecendo por uma irresponsabilidade, por um descuido meu ou dos meus que eu estou no entorno. Meu querido amigo, doutor Humberto, nós temos dinheiro, a Secretaria da Saúde está com dinheiro para desenvolver o seu trabalho, está tudo bem, nós estamos recebendo ajuda do governo federal, estadual, municipal. Como é que está a situação dos investimentos? Porque dinheiro, nessa hora, é investimento para a gente proteger toda uma comunidade, toda uma sociedade, né? Há investimento, há compra, há licitações, né? Equipamentos, produtos, né? Enfim, queria perguntar isso para o senhor. Veja, Banana, desde o início da pandemia, meados do ano para cá, dinheiro foi oferecido de um monte bastante tranquilizante para nós, né?
o fundo Covid-19 vindo do governo federal nos trouxe um alento nesse sentido. Então, a gente tem a capacidade de contratação de médicos, de enfermeiros, de pessoal, houve a disponibilidade de transferir montante financeiro, principalmente para o Hospital Azambuja, foram mais de 2 milhões só no último mês transferidos para o Hospital de Azambuja, houve transferência financeira para o Hospital Dom Joaquim, tudo para quê? Para que eles também se preparassem, né, para esse momento, para essa estratégia funcionar do ponto de vista com mais qualidade e com mais resolutividade, né? Da mesma forma, nós vínhamos num decrescente, fomos diminuindo o número de profissionais dentro do nosso centro de triagem. Infelizmente, com essa demanda maior, nós rapidamente remontamos o 100% do centro de triagem, mas mesmo assim ele ficou faltante, né? Tanto que a gente fez essa chamada aí rápida de mais médicos, de mais enfermeiros e assim por diante. Estamos na reta final dessa nova licitação para esse novo tipo de exame que vamos oferecer à nossa população. Aquele exame do IgG-IgM já houve uma nova licitação, nós estamos aí com 10 mil exames que estão chegando para a nossa cidade para que a gente possa fazer novamente aquele itinerante com o ônibus, né, nos bairros de maior contato com o vírus. Nós vamos também, Banana, nos próximos dias, mostrar à nossa população os bairros com maior número de pacientes contaminados. Nós vamos tabelar por cores, então a cor vermelha, a cor mais grave, a cor amarela, menos grave, e assim por diante, até a gente chegar na cor branca, que seriam aqueles bairros com um índice zero ou próximo de zero de transmissão, para que a população realmente possa entender aonde está o maior foco naquele momento e aonde ela não deve, né, teoricamente, ficar circulando naquela semana, né? Então nós temos bairros aí que estão chamando a atenção, principalmente Santa Rita, São Luís, né, o próprio centro, né, da cidade, o centro 1 que a gente chama, o centro 2 também, mas o centro 1 ele tem um número muito grande de pacientes contaminados. Então, para que a população realmente diga, eu não vou passear no centro, essa semana não vou passear porque está com cor vermelha. Não vou passear naquele bairro porque lá está com cor vermelha. Então, nós temos algumas estratégias que estão sendo preparadas para a próxima semana, agora já no início dessa semana que vem, para que tudo isso a gente consiga informar a nossa população. Nós tínhamos alguns problemas antes da eleição, em função de comunicação principalmente, até para não acometer nenhum desjuízo, né, de dizer, está usando a máquina para fazer propaganda da prefeitura. Não. Então, ficou mais acalentado, mas a mídia vai voltar a funcionar, o carro de som, provavelmente, se nós formos liberados, vai voltar a funcionar nos bairros mais acometidos, para que a gente realmente possa trazer a informação certa para a nossa população. Doutor, futuro a Deus pertence, né? O senhor tem conversado a nível estadual, a nível federal, tudo, né? A gente houve um acréscimo muito grande de contaminados. Duas perguntas em uma só. Testes para a população. O senhor falou um teste novo, um teste rápido, né? A nossa população será testada numa amplitude grande ou direcionada só por morbidade? E também o assunto, né? Crescendo isso, só Deus sabe amanhã, né? Daqui a pouco, né? Mas crescendo isso, a gente pode ter atitudes mais duras? Eu acredito que hoje pensar eu vou começar pela última pergunta, né, Banana? Hoje pensar em um novo lockdown, eu discordo, né? Eu sou favorável a gente restringir o número de pessoas nos locais, nos comércios, nos bares, nos restaurantes. Isso eu sou muito favorável, inclusive essa é a proposição que eu estou levando agora à tarde para o nosso prefeito municipal. Com redução de horário, principalmente dos comércios noturnos, né? Mas eu não acredito num lockdown e eu entendo que o lockdown hoje ele é prejudicial, principalmente para aquelas pessoas que ficaram isoladas, né, naquele chamado isolamento vertical. Se você quiser hoje transformar ele num isolamento horizontal, veja, nós estamos mostrando à nossa população
que nos procura, de 100 a 150 até 200 pessoas contaminadas por dia. Então, se eu jogar essas pessoas de volta para dentro de casa, essas pessoas vão acabar contaminando aqueles que se sacrificaram, aqueles que automaticamente se preservaram até os dias de hoje. Seria uma catástrofe. E foi o que aconteceu em Nova York. A gente tem um exemplo claro, objetivo, que foi Nova York, né? E que são as pessoas que mais são suscetíveis à morte, né, em função dessa doença. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é dizer que sim, esses 10 mil exames do IgG e IgM realmente é para a nossa população em geral, para todos que quiserem fazer um novo exame de testagem, mas esse do antígeno vai ser para as pessoas sintomáticas, né? Seja ela quem for. Por quê? Porque a gente vai atuar no sentido de localizar os pacientes contaminados e os seus pares, para que a doença fique restrita naquela família e não seja disparada para pelo menos aí 5, 6 casas ao seu redor ou aos seus parceiros de trabalho. Então, o antígeno ele vai ser direcionado para diagnóstico precoce dos pacientes que estão com a doença. Doutor Humberto, sempre é um privilégio, né, recebê-lo aqui, realmente sempre preocupado, né, doutor? Informação precisa, direcionada, balizada, né? Não gosto de sensacionalismo, nunca gostei, né? Nós estamos no caminho da orientação adequada, né? E chamar isso respeito. Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso desejar para você. Nós temos que usar máscara, nós temos que lavar a mão com sabão, gente. Nós temos que usar álcool gel, nós temos que se preocupar com o nosso semelhante, né? Não dá mais para ficar nessa coisa assim, isso vale. Cada um tem uma imunidade, né, doutor? Né? Eu tenho a minha, a dona Mônica, o senhor, a sua esposa, todos nós, você que está nos vendo, a sua imunidade é diferente da minha. Por isso que nós temos que usar justamente as proteções para essas pessoas. Então eu vejo assim que o maior problema hoje é as pessoas entenderem que não, né? Eu vejo o balneário, meu Deus, ontem no sábado à noite a gente estava dando uma voltinha e tal, Florianópolis, balneário, parece que é uma festa, parece que está tudo certo, São Paulo, né? Isso vale para todas as grandes capitais, parece que o Brasil está brincando com esse negócio, né? E o problema da saúde pública é um negócio muito sério por si só, né, doutor? Isso é uma grande verdade, né, Banana? Ouvindo algumas reportagens do Ministério da Saúde, foram aplicados mais de 700 bilhões de reais para o combate a essa pandemia, né? E o Brasil é um país pobre, né? Não é um país que tenha dinheiro a rodo como os países industrializados, os países desenvolvidos, os países ricos, né? Então, tudo isso é importante, a responsabilidade de cada um de nós, para que a gente não tenha que fazer qualquer tipo de movimento mais drástico, né? A gente viu isso no início da pandemia, porque ninguém conhecia nada, a quantidade de pessoas que perderam emprego, a quantidade de pessoas que vão sofrer por falta de dinheiro, né? As pessoas que vão sofrer porque realmente tinha uma fábrica ali do lado que ele pelo menos podia dar subsistência à sua família e que agora não consegue mais por causa do lockdown. Isso tudo é um grande diferencial entre nós, país pobre, e os países ricos. Os países ricos, eles conseguem, né, dar aquela subsistência mensal, como a gente teve aí de R$600, agora passou para 300, mas daqui a pouco acaba. Também não tem dinheiro para todo mundo o resto da vida. Então, a gente precisa ter consciência, né? A gente precisa ter essa relação de saber que eu posso estar transmitindo para alguém, mas daqui a pouco essa doença vem para alguém dos meus. Não adianta, isso é fatídico, isso é o racional dessa doença, né? Precisamos sim trazer à tona essa questão da conscientização, precisamos discutir mais essa doença, né, nos pares, com as pessoas, para que realmente a gente não transforme isso numa questão politiqueira, como vem acontecendo agora. Parece que o episódio da política, das eleições de 2020, foi o todo para que algumas pessoas descambassem e dissessem, não, na época da eleição tudo podia, então agora vocês estão querendo restringir. Não é isso. Nós respeitamos a lei eleitoral e agora nós estamos de volta conseguindo fazer um trabalho
mais adequado possível dentro das nossas condições para que a população seja protegida. Grande abraço, mais uma vez aqui no programa Canal Aberto, na nossa televisão Canal 24 Horas, trazendo filmes, informações, falando de Brusque, né? 100% Brusque, né? Acima de tudo. Agradecendo sempre a informação adequada, balizada, como eu falei, doutor Humberto Martins Fornari, nosso secretário da nossa saúde, né? Trabalho bonito, né? Um abraço a todos aqueles que fazem e a busca da gente ter saúde, para todos nós. Ainda mais com esse assunto, o Covid-19, né? Que está aí, infelizmente, levando gente querida, né? E trazendo tantas sequelas a tantas famílias, né? Através da falta do trabalho, como falou o doutor. Tem gente que não tem dinheiro para pagar uma conta de luz, né? Tem gente que não tem dinheiro para comprar comida. Tem, na nossa Brusque tem esse caso. Por isso que uma coisa que nós temos que ter juízo, pensar em dias melhores, não só para nós, mas para todos nós. Muito obrigado pela sua presença, desejo sucesso e estarei sempre à sua disposição, meu querido amigo, meu querido irmão, para levar a informação adequada à nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Banana, obrigado, telespectadores, pessoas, né, as pessoas aí que assistem e que participam desse programa maravilhoso, né, que é o Canal Aberto. Um abraço. A todos, responsabilidade. Covid-19 anda muito perto de todos nós. Pense nisso. Vamos se cuidar, gente. Um grande abraço a todos. Daqui a pouco a gente volta.